noite, o programa Corpo e Mente está no ar. Você que nos assiste pelo canal 6 da Blue TV ou então pelo nosso site tvmca.com.br. Hoje no programa a gente vai falar sobre um transtorno que atinge 1% da população, mas que afeta muito mais gente quem tem esse transtorno. É o transtorno de personalidade, ou melhor dizendo, a psicopatia. Afinal, o que se passa na mente de um psicopata? O que leva eles a matar, esquartejar, atirar sangue frio? Para falar sobre esse assunto, eu trago um convidado que inclusive já esteve no nosso programa, Dr. Davi Urias Vidigal, médico psiquiatra. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Hoje, para não falar de um assunto tão feliz, mas que existe e convive ao nosso redor. Quando a gente fala de psicopatas, a gente tem em mente Hannibal, né? Aquele filme famoso de uma mente doentia, altamente manipuladora e que fazia crimes horrendos. Inclusive, ele chegava a literalmente a comer suas vítimas. Então a gente tem essa concepção. Então quando a gente fala, mas isso aí deve acontecer lá nos Estados Unidos, um caso lá no Nordeste, não existe aqui na minha cidade, no meu estado. Pois eu quero dizer para você que você está absolutamente enganado. A psicopatia, ela é extremamente comum e, como a Franciele disse, 1% da população. Para não dizer mais. Porque a gente pensa que o psicopata é só aquele que vai lá e mata as pessoas, serial killer, isto e aquilo, mas não é bem assim. O psicopata é aquela pessoa que tem afeto zero, ou seja, ele é isento de qualquer tipo de emoção, em que utiliza as pessoas como coisa para atingir os seus objetivos. Então, você vai começar a perceber que tem muito psicopata aí no seu bairro, no seu prédio, na sua cidade, nas prefeituras, nos senados, nos governos e nas igrejas também. Então a gente pode dizer que existem níveis de psicopatia? Perfeito, é isso que eu gostaria de falar. Hoje a gente diz que existe 3 níveis de psicopatia, né? Vamos dizer, o psicopata leve, o moderado e o grave, vamos colocar assim por dizer. E o que diferencia esses psicopatas? Diferencia no entendimento deles com relação ao que eles podem e não podem fazer e ao grau que é afetado um órgão, né, do psicopata, que é a amígdala, que é um órgão responsável, vamos dizer de uma forma genérica, pelas nossas emoções, que no psicopata ela é hipoativada, ou seja, numa pessoa normal, você vai fazer um teste de ressonância magnética, estudos mostraram isso. Uma pessoa normal, quando você mostra fotos de bebezinhos, né, bonitinhos, aparece a amígdala agindo de uma forma. Aparece uma foto horrenda, a amígdala reage de outra maneira. No cérebro de uma pessoa normal. Agora, no cérebro de um psicopata, tanto faz eu mostrar a foto de um bebezinho bonitinho ou de uma pessoa sendo morta a sangue frio. Para o psicopata não existe essa diferenciação. E isso é importante ser ressaltado porque esses detectores de mentira são ineficazes por um psicopata. Sim. Porque ele consegue persuadir tanto, manipular tanto que os seus batimentos cardíacos, sudorese, não vai ser perceptível no detector de mentira. Então, se eu colocar um psicopata num aparelho desse, não vai acusar nada. E se colocar uma pessoa normal num detector desse, ele vai dizer tudo. Pois é, doutor. Inclusive, estudando sobre esse assunto, eu vi um estudo realizado nos Estados Unidos em que perguntaram para psicopatas o que eles sabiam, o que eles achavam que era o significado de medo. E uma delas respondeu que eu não sei o que é medo, mas eu observo isso nas pessoas quando eu vou esfaqueá-las. Então, assim, realmente elas não têm noção desse tipo de sentimento, do que é medo, do que é remorso.
das suas atitudes. É tão incompreensível para a gente entender isso, né? Realmente é o organismo, é algo fisiológico que não dá para entender. Perfeito, realmente. É algo exatamente fisiológico, né? E a questão do medo, bem pontuado, é um fato bem relevante. O psicopata, ele não tem medo. Agora, só o fato de não ter medo também não vai ser um diagnóstico de um psicopata. Não, aquela pessoa não tem medo, ele desce a ladeira, que eu vi essa semana no YouTube, um rapaz descendo aquelas ruas para chegar na Joaquina, de carro já é perigoso, ele desceu de skate, né? Só de ver já te dá medo. Quer dizer, isso não quer dizer que ele é um psicopata, vamos dizer que talvez seja um doidinho, né? Aliás, como é que a gente diferenciar? Porque o grande problema é a gente diferenciar, porque o psicopata, ele não é louco. Né? E o psicopata, volto a frisar, não é só aquela pessoa que esquarteja todo mundo, não é aquela pessoa que faz picadinho né, das pessoas. Agora, como que eu vou diferenciar o louco do psicopata? Aliás, vocês sabiam qual que é a diferença do neurótico, do psicótico e do psiquiatra? Vamos querer saber, a gente realmente não sabe. O neurótico, ele cria castelo no céu. O psicótico vai morar lá. E os psiquiatras cobram aluguel. Tô brincando, só para descontrair, porque o assunto é pesado. É, porque o assunto é pesado, realmente. O assunto é pesado, mas o psicótico, o que é o psicótico? É aquela pessoa louca, dita louca. Sim. É aquela pessoa que ela não tem compreensão, ela não tem juízo e crítica daquilo que está acontecendo. Ela tem delírios, ela tem alteração da senso-percepção, ela vê coisas, alucina. Isso é o psicótico. Tá? O psicopata, ele não é psicótico. O psicopata, ele passa por um exame de estado mental, ok, vai ser dado normal, essa pessoa é normal. Por quê? Ele não está alucinando, ele não está vendo coisas, ele não está ouvindo coisas. Ele não é, entre aspas, louco, doidinho, seja que nome queiram dar. Ele é normal. Né? A questão do psicopata recai justamente em que ele tem uma ausência de afeto. E essa ausência de afeto pode ser graduada de forma leve, moderada e grave, resulta em situações antissociais, por isso que nós chamamos de transtorno de personalidade antissocial. Porque essa pessoa vai ver as pessoas como coisa, como um objeto. Então ela vai olhar para você, não é que ela vai se interessar por você, ela vai querer conhecer você, para daí ela poder manipular de acordo com os seus interesses. Então a gente pode perceber que vai ter muito psicopata nas noites por aí para conhecer e pegar a gatinha. É o que vai dizer eu te amo para todo mundo sem amar. É o que vai mandar flores só para ter um benefício sexual posteriormente. Será que já não temos aí indícios de um psicopata? Temos. Ou seja, ele pode não ter apego, afeto às pessoas, mas ele sabe muito bem o que as faz feliz, o que faz agradar a elas, né? E bem, um bom exemplo sobre isso a gente separou, doutor, sobre o maníaco do parque, um caso que ficou muito conhecido mundo afora sobre essa questão. Ele realmente foi diagnosticado com psicopatia. Vamos dar uma olhada. O jeito tranquilo esconde por trás um assassino. Francisco de Assis Pereira, conhecido como o maníaco do parque, estuprou e matou 11 mulheres. O caso ocorreu em 1998 e todas as vítimas foram mortas nesse local, no Parque do Estado, na região sul da capital de São Paulo. Pereira abordava suas vítimas na rua, em locais como ponto de ônibus. Logo, se apresentava como agente de modelos, as cobria de elogios e oferecia uma sessão de fotos em meio à natureza. Convencidas da história, as mulheres subiam na garupa da moto de Pereira e seguiam ao parque, uma área de mais de 500 hectares em que ele conhecia bem. Lá, estuprava elas e, em seguida, as estrangulava. Em uma entrevista cedida à emissora de TV Rede Record, é possível observar o jeito calmo e tranquilo de contar o caso. Eu estava no Ibirapuera, estava no Parque do Ibirapuera, e já com os meus, acho que 28 para 29 anos, mas aconteceu com uma garota, né, chamada Pitucha. E aí? E aí acontecia o desejo, né? Aquela forma maldita de querer pegar a pessoa e o inimigo dentro
gerando dentro de mim, essa não escapa. Se você levar ela, se ela falar assim, eu vou devorar ela viva. Não era nem a prática sexual, era uma coisa muito canibal, né? De destruir, de morder a carne, de sentir a carne do ser humano na boca, o gosto, o sangue da carne. De forma geral, uma coisa maldita mesmo. Era uma vontade maldita. Não era o sexo, não era de matar, era de mastigar a carne. Eu levantei naquele dia, já possessivo. Né? Com vontade de matar? Não, com vontade da carne, da carnalidade. Não é o desejo de matar, o desejo da carne. Pereira foi condenado em 2002 a 274 anos de prisão. Uma coisa interessante para a gente observar nessa entrevista é a frieza dele em contar cada detalhe, em contar o desejo dele da carne realmente. Essas pessoas são assim, né? Muito frias, doutor. São extremamente frias e ele pegou 274 anos, né? Ressaltando que psicopatia não tem cura, é incurável. Então, não é que exista um tratamento para o psicopata. Hoje, com os conhecimentos que existem da medicina, não existe cura para o psicopata. Ok. Bom, a gente vai falar mais sobre esse assunto no próximo bloco. Inclusive, a gente vai ensinar você a observar melhor quem está perto de você. Afinal, pode ter um psicopata ao seu lado. Então, vamos observar algumas características que essas pessoas têm bem definidas. Aí, no próximo bloco, a gente já volta.